Talvez você entrou aqui na primeira vez e você não está entendendo nada do que esteja acontecendo. Mas o Espírito Santo, Ele é cavalheiro e Ele pode estar falando ao seu coração nesta noite. Sabe aquela angústia? Sabe aquela dor? Sabe aquele problema que você ainda não conseguiu resolver? Aquela situação que ainda vem se perdurando e você fala: eu não consegui ainda, Jesus. Sabe, Senhor, eu tenho lutado contra tantas coisas. Tenho lutado, Senhor, contra vícios. Eu tenho lutado, Senhor, contra tantas coisas, Pai. Contra mim mesmo, Senhor. Eu tenho lutado, Senhor, talvez contra a pornografia, contra as drogas, contra a mentira, contra a procrastinação, Senhor. Talvez a minha vida não está andando, não está dando certo, Senhor. Talvez porque eu estou desanimado, eu estou sem coragem, eu não estou conseguindo dar um passo, e eu não sei aonde ir, o que fazer, como fazer, Pai. E o Espírito Santo quer direcionar o seu coração, direcionar a sua vida e falar ao teu coração, mas Ele quer que você o obedeça. Ele quer que você o obedeça. Porque o que o Senhor pede é essa obediência a Ele. O que o Senhor pede é um coração contrito, quebrantado e obediente a Ele. E o Espírito Santo vai transformando quando nós entregamos tudo. Nada é maior que o nosso Senhor. Nada é maior que o nosso Jesus. Nada é maior que o Espírito Santo de Deus. Então todas as coisas são para Ele, e nós colocamos diante de Ti, Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Jesus, e nós seremos libertos. E eu declaro em nome de Jesus que nós seremos libertos pelo poder do Espírito Santo. Tudo aquilo que tem te impedido de caminhar, tudo aquilo que tem te impedido de dar um passo, tudo aquilo que tem te impedido de avançar, tudo aquilo que tem te impedido de ter essa comunhão contigo, em nome de Jesus, o Senhor hoje Ele quer te libertar. E eu declaro em nome de Jesus: Espírito Santo, traga essa libertação sobre a vida dos teus filhos, que hoje, Pai, estão aqui clamando a Ti, Jesus, e dizendo que tudo o que Ele é e tudo o que nós somos é Teu, Jesus. Por isso nada, Senhor, vai nos impedir, porque nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Oh, Santo, Santo, Santo seja o Teu nome, Jesus. Aleluias, aleluia. Jesus, me ajuda, Pai. 1 Samuel 1,19 diz assim: se vocês estiverem dispostos, se vocês estiverem dispostos a obedecer, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Ou seja, a obediência é uma atitude, a obediência é uma disposição. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Aí sabe a desobediência? Ele fala assim, mas se vocês resistirem e não me obedecerem e se rebelarem, porque a desobediência é uma rebelião contra o Senhor, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. O Senhor é quem fala. O que eu quero trazer nessa noite é sobre a obediência. E tudo aquilo que nós estamos falando aqui, cantando, declarando, nós aqui estamos colocando o nosso coração diante do Senhor e falando: tudo que eu tenho é seu, tudo que nós somos.
Mas é o que eu disse, será que de verdade nós estamos colocando a nossa vida diante do Senhor? Sabe por quê? Porque Ele fala assim, ó, se vocês estiverem dispostos. Muitas vezes a gente não está disposto a obedecer. Muitas vezes a gente não está disposto a ouvir. Muita gente não está disposto a executar, a ficar calado, a entender a voz de Jesus Cristo. Aí Jesus fala, você fala, não estou com vontade. Se vocês estiverem dispostos, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Então a obediência é um dos assuntos mais importantes que nós temos na Bíblia. Obedecer a Deus implica em nós colocarmos a nossa fé nele. Por quê? Porque é uma atitude. Ele não vai te forçar a você obedecer a Ele. Ele não vai forçar. Mas Ele vai requerer uma atitude sua de obediência, de entregar tudo talvez. E sabe que isso tem falado comigo. E no sábado passado na semana passada eu tive essa experiência com o Senhor, cantando esse louvor. Tudo que eu tenho é teu. E na hora o Espírito Santo falou comigo, é mesmo? Eu desmontei, porque eu falei, Jesus, talvez eu não esteja entregando o meu melhor. Talvez eu não esteja entregando a minha devoção, a minha oração, a minha busca. Tudo é, depois eu faço, depois dá, depois eu aconteço. Eu tenho que resolver outras coisas e não priorizo o Senhor. Eu preciso, e a gente vai resolvendo, e a gente vai se envolvendo, e daqui a pouco a gente está longe de Deus. Se achegai-vos a mim, e eu se achegarei a... Ou seja, é nós que nos afastamos do Senhor. Ele é imutável, Ele é estático, Ele não muda. Nele não há sombra de dúvidas, nele não há nenhuma dúvida, nele não há nada, nenhuma variação. Ele é Deus sobre tudo. Mas nós, com a nossa vontade, com a nossa disposição, às vezes em desobedecer a Deus, nós não comemos o melhor dessa terra. Disposição. A Lumara falou aqui numa quinta-feira, falou sobre estar disposto e disponível. Você sabe que Deus vem trazendo e alinhando isso, e Deus está nos alertando, e Deus está querendo nos alinhar. Por quê? Porque se nós não formos obedientes à palavra de Deus, nós seremos consumidos pela espada, como diz no versículo 20, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Então quando nós temos, aqui acho que a maioria tem filhos, e nós falamos algo. Meu pai assim, falava uma vez, falava duas. Na terceira, irmão, ele já vinha com... e corrigia. Aí você falava, mas... eu te avisei. E talvez Deus esteja nos corrigindo, Deus esteja nos falando, nos alertando, sabe por quê? Porque o mundo, ele está no maligno. Mas nós estamos neste mundo. Porque o Senhor assim nos plantou para que nós pudéssemos ser a diferença nesse mundo. E diferença de alguém que obedece a Cristo. O filho que obedece, ele é diferente. O filho que segue assim as normas do pai, ele é diferente. O filho que obedece, não porque ele vai tomar uma repreensão, mas ele obedece porque ele ama. Então ele entrega tudo: o tempo, a devoção, o coração. A obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal e fazer então a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, para que isso aconteça, nós precisamos confiar que o que Ele tem é sempre o melhor para nós. E isso, então, é uma chave de crescimento e amadurecimento espiritual. Quando nós assim entendemos que se nós obedecermos ao Senhor, o que Ele tem para nós é o melhor. Se vocês estiverem dispostos, vocês comerão o melhor dessa terra. Quem aqui quer comer o melhor dessa terra? Aí uma pergunta chata: e por que nós não estamos comendo?
O porquê ainda nós não estamos desfrutando. O porquê ainda nós não... Sabe por quê? Porque ele fala de o melhor dessa terra, é porque nós estamos aqui na terra ainda. O melhor da nossa casa, a nossa família diante do Senhor. Às vezes é não ter... Você fala assim, eu preciso ter muito dinheiro. Não. É você ter o necessário para você viver e viver bem. E isso Deus nos dá, e nos dá capacidade. Mas nós precisamos obedecer a uma coisa chamada princípios. Nós ouvimos aqui, fizemos 3 palestras sobre finanças à luz da Bíblia. Nós teremos a próxima, vamos marcar em nome de Jesus, a última, que é uma atitude. Por quê? Porque vem a instrução do Senhor, vem a parte do Senhor, vem o manual do Senhor, mas tem uma coisa chamada atitude. Porque se você não poupa, se você não guarda, se você não investe, não adianta nada você pegar todo esse conhecimento e só ficar olhando para ele e falar, nossa, que legal. É a mesma coisa que nós só olharmos para a Bíblia e falar assim, nossa, que legal. Sabe quando a gente vai em casas e sempre está lá aberto no Salmo 91, 92, 93, que seja? É só a Bíblia aberta. Mas quando a gente vai para a Bíblia e olha e fala assim, opa, e eu começo a obedecer a palavra, aí sim a minha vida começa a ser transformada em nome de Jesus. Por quê? Porque a obediência é uma atitude. A obediência, ela deve ter, então, vamos colocar 3 Is. Ela deve ser imediata. Eu obedeço, o Senhor fala e eu vou. O Senhor fala e eu fico. O Senhor fala e eu aconteço. Por quê? Porque ela deve ser imediata. Ela deve ser interna. No nosso coração, eu vou obedecer, Jesus. Mas sabe o que acontece? O nosso corpo precisa fazer aquilo que o nosso interior está falando. Porque eu obedeço, porque eu amo. Então o nosso exterior vai fazer aquilo que o nosso interior está falando. Pastor, é difícil chegar nesse estágio. Muito difícil. Porque às vezes o nosso interior vai falar, não, eu não quero. Mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vocês viverão. Então quando nós entendemos que o Espírito Santo é sobre as nossas vidas, nós obedecemos a voz do Senhor, e nós matamos a nossa vontade, nós matamos o nosso querer, aí vem o Espírito, vem as consequências das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Certamente vivereis. E ela deve ser inteira, por completo. Nós cantamos tudo, a palavra tudo é tudo. Não tem uma outra tradução, é tudo. Tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que nós somos é teu, Jesus. Sabe por quê? Porque uma meia obediência é uma desobediência inteira. Eu obedeci mais ou menos. Eu fiz por fazer, porque, sabe, eu tinha que fazer, porque às vezes alguém ia brigar, alguém encheu o saco. Mas com Deus não tem essa. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente obedece, ou a gente não obedece. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Ou a gente obedece, Senhor, estou aqui firme e forte. Ou a gente, eu não tenho tanta fé no Senhor para obedecer a tua palavra, para obedecer os princípios, para obedecer os seus mandamentos. Quando ele fala para a gente não fazer tal coisa, ou assistir tal coisa, ou ver tal coisa, ou andar em caminhos, ou de repente até em pessoas, em ambientes que te levam para distante do Senhor, e o Senhor está te falando, e o Senhor está te alertando, mas ainda nós continuamos. Por quê? Porque faz bem para a nossa carne. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente então ela deve ser inteira. E isso sempre vai nos custar algo. Não vai ser fácil para a nossa alma, para o nosso corpo, muitas das vezes. A nossa mentalidade carnal. Mas essa obediência vem nos aperfeiçoa. Essa obediência nos qualifica para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, independente do que aconteça em nossa mente, a obediência nos impede que nós desviemos do Senhor.
Obedecer vai impedir que nós desviamos de Jesus, desviamos do caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque as coisas do mundo são atrativas? São. Quem gostaria de estar hoje em casa, a essa hora? 8 horas da noite, está passando o quê? Eu não sei. Alguém sabe? O que está passando na TV hoje? Hã? Glória a Deus, ninguém assiste mais TV aqui. Oh, glória! Mas talvez a gente estaria com os amigos, em casa descansando, com a perna para o alto. Tá tudo bem. E vai um dia, e vai 2, e vai 3. Aí o Espírito Santo te desperta e fala assim: vamos lá orar. Mas sabe o que é? Estou tão cansado. Vou acordar amanhã cedo. Sabe o que é? Vai lá ler a Bíblia. Mas sabe o que é? Não dá não. Eu tenho uns relatórios para entregar, eu tenho umas coisas para fazer. Eu não atualizei meu Instagram, não respondi uma mensagem. Eu não fiz isso. Aí você olha no histórico do celular, quantas horas você ficou no aplicativo. E o Espírito Santo: ei. Aí sabe o que a palavra diz? Eis que estou à porta aí, bata. Se você abrir, eu vou entrar, e eu cearei com você, e você com. Às vezes nós não estamos desfrutando desse versículo, porque nós não estamos dispostos a abrir a porta para Jesus entrar e transformar a nossa vida. Por quê? Porque a gente ainda está se regozijando com aquilo que está lá dentro, quando Jesus está lá fora falando: eu quero entrar no seu coração, eu quero entrar na sua vida, basta você me obedecer. Mas por que é tão difícil obedecer, pastor? Porque vai contra o nosso eu, vai contra a nossa carne, vai contra o nosso tudo, vai contra os nossos pensamentos, as nossas vontades, o nosso querer. É difícil? Muito. Não é fácil. Mas o Espírito Santo que está sobre nós, Ele nos capacita para que nós possamos assim obedecer a palavra de Cristo. Nós vemos que muitos homens na Bíblia, bem-sucedidos, obedeceram a voz de Cristo. Nós podemos ver Noé, ele fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Faça assim, dessa forma, desse tamanho, assim vai lá. Noé. Se nós lermos Abraão, lá em Gênesis 22, 17, diz assim: que está certo que eu te abençoarei e farei os teus descendentes tão numerosos quanto as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade e dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai de multidão. Abraão, que não tinha condição de nada sem de ter essa geração, e Deus assim colocou sobre ele. Por quê? Porque ele obedeceu a Cristo. Porque você me obedeceu. Sabe aqueles 3 jovens? Nós tivemos ontem o culto dos Sarsas aqui. Foi tremendo. Muitas revelações do Senhor, palavras edificadoras. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram diante do rei, não se dobraram diante daquela estátua, não se dobraram porque eles obedeceram ao Senhor, porque eles entenderam e sabiam quem era o Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles. Lá em Pedro, Pedro, em Atos 5, diz assim que Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes a gente obedece a Deus, a gente obedece a um policial, a gente obedece a professora, mais ou menos, né? Quem aqui já tomou bronca de professor? Gizada, reguada. Não, minha esposa não faz isso não, Jesus. Ela coloca para fora, isso eu sei. Ela: sai daqui, vai para lá. Sabe por quê? Porque é uma autoridade dentro
de um lugar, de um ambiente. Um policial, se o policial te parar e você fizer gracinha, não vai ser muito legal. Mas porque nós obedecemos aos homens e não obedecemos a Deus, que é o nosso Pai, e que Ele tem misericórdia e amor por nossas vidas. Josué, dentre outros, Davi e o maior exemplo de todos, chamado Jesus Cristo. Filipenses 2:8. E sendo encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. E é por isso que nós estamos hoje aqui diante da mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele obedeceu ao Pai até a morte, e a morte de cruz. Então você imagina, eu vou morrer por uma galera que eu não aprontei. Eu vou morrer por... Mas quem foi? Foi Ele, não fui eu. Mas Deus falou assim: vai lá, filho, vai lá. Lembra quando a gente criou lá? Quando a gente criou, fez, formou. Então a gente amou, a gente formou, a gente fez tudo bonitinho. E esse amor continuou mesmo. Eu sei que eles erraram, mas vai lá, se entrega, morre por eles, para que eles tenham novamente o direito de ser chamados filhos de Deus. Talvez a gente fica se culpando por coisas e por situações, quando Jesus disse que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, todas as nossas lutas, todas as nossas opressões, mas nós não entregamos. Aí a gente aceita Jesus. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador e tal, mas Senhor, o volante da minha vida continua na minha mão. Aí Jesus, mas tá, eu sei que você me aceitou, tudo bonitinho, mas eu preciso do volante também, porque eu preciso te guiar. Ah, mas sabe o que é? Eu gosto de dirigir. E Jesus fala: mas o caminho que você está indo é enganoso. Só eu tenho o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então entregue o volante da sua vida para Jesus. Entregue não somente parcial. Até aqui, Jesus, o Senhor pode. Daqui para cá, sabe o que é? Aqui eu sei, aqui eu comando. O que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência, obedecer a palavra, obedecer a sua voz. Tudo isso nos faz ter um relacionamento íntimo com Jesus, íntimo com o Pai. Sabe, a obediência de Deus não é servir a Deus do nosso jeito, da nossa forma. Eu faço do jeito que eu quero, Jesus, é de qualquer jeito. Não é. Nós temos diversas formas de fazer e executar, mas não é do nosso jeito. Nós temos que orar e pedir: Espírito Santo, qual é a forma certa? O que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Né, Danilo? O que Jesus faria? O que Jesus responderia? Como Jesus agiria? E talvez a gente está fazendo do nosso jeito e não tem dado certo. Então vamos fazer dar certo fazendo do jeito do Senhor, em nome de Jesus. Amém? A verdadeira obediência, ela não resulta numa atitude baseada em privação. Ou seja, eu vou sofrer muito se... A verdadeira obediência se baseia no amor que eu tenho por Cristo Jesus. Baseia-se nessa entrega que eu tenho a Jesus. Devemos obedecer a Deus porque Ele assim nos ama. Então Ele merece o nosso amor e a nossa submissão. Não é difícil obedecer a alguém que nos ama incondicionalmente. Lembra que nós falamos de Pedro na semana passada? Pedro havia negado Jesus. Estava lá numa fogueira e Jesus tinha falado para ele: você vai me negar 3 vezes. E Pedro tinha negado Jesus, estava ali e tal.
E aí Pedro, ele ficou envergonhado. Por quê? Porque Jesus olhou para ele quando ele negou ele. Ele traiu Jesus. Então Pedro falou: meu, está acabado para mim. Eu não quero, não sei nem como voltar. E ele foi então pescar novamente. E aí aparece Jesus lá na praia falando: vem cá. E aí eu acredito que Pedro saiu correndo, né? Ali conta no texto que Pedro saiu correndo, nadando, e chegou até Jesus. E aí provavelmente ele chegou até Jesus e ele falou: e agora? Talvez Pedro ficou imaginando: meu, Jesus vai me dar uma na esquerda, uma da direita, vai falar: pô, cara, você fez isso, você fez aquilo. Sabe o que ele pergunta? Tu me amas? Tu me amas? Talvez a pergunta que Jesus está fazendo para você essa noite: você o ama? Você ama Jesus de verdade? Tudo que eu tenho é teu, Jesus. Minha casa, meu dinheiro, minha vida por inteiro, tudo é teu, Jesus. Mas Pedro ali foi resgatado. Por quê? Porque o Senhor, Ele tinha um amor incondicional sobre a vida de Pedro. E aí Pedro reconheceu: ah, Jesus, eu preciso de você mesmo. Eu não te amo como o Senhor me ama, mas eu te amo. E aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaurou o ministério de Pedro, que ele achava que tinha perdido. Jesus restaurou a vida de Pedro, que ele achava que já não tinha mais jeito. E hoje Jesus está aqui dizendo para você: o que não tem jeito, hoje Deus está falando: tem jeito sim, porque este amor está aqui derramado diante de nós. Este amor de cruz, este amor que foi lá e se entregou por nós e ressuscitou. E hoje Ele diz: olha, Ele está de braços abertos dizendo para você: é só você obedecer. Se entregue a Jesus. Sabe que existem diversas coisas, e uma das coisas que nós passamos hoje é fruto de uma desobediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas por que eles obedeceram? Porque eles talvez não entenderam aonde ele estava e quem era sobre eles e quem estava ali falando com eles. Mas deram ouvido ao inimigo. Desobedeceram. E aí hoje nós passamos por tudo isso. Mas Jesus veio e nos resgatou e nos colocou de pé. Mas as consequências de uma desobediência é algo muito sério. Ela não agrada a Deus. Por quê? Porque nós estamos falando assim: olha, eu não confio em ti, Jesus, eu não confio no Senhor, mas eu confio naquele que está falando. Talvez num amigo, talvez no inimigo, talvez numa conta bancária, talvez num carro, num trabalho, talvez em tantas coisas. E quando Deus disse para você: olha, confia em mim, somente. Adão e Eva não confiaram no Senhor plenamente, e aí desobedeceram a Deus. Mas eu quero ler um texto com vocês, lá em 1 Samuel 15. A gente puder abrir rapidamente. 1 Samuel 15. No versículo 11. No versículo 11 diz assim: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções, ou seja, ele me desobedeceu. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E aí conta a história que Samuel orou, mas ele chegou diante do profeta, lá no versículo 10, assim, ó: quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Eu segui as instruções do Senhor. Eu queria mentir para o profeta ainda. Sabe por quê? Porque um pouquinho antes ele tinha falado assim: ó, você vai lá, você vai matar aquele povo, vai matar tudo que tem, o rei, os bois, as ovelhas, não vai deixar nada. Você vai lá e vai eliminar, extirpar o povo. Aí Saul foi lá, bonitão. Então tá bom, vamos lá. Matou. Sabe o que ele fez?
tem um boizinho mais bonitinho aqui. Os caras tinham iPhone 17, mano. Vamos ficar com uns aí, né? Os caras tinham uns carros bonitos, os caras tinham mulheres, sei lá, casa, barco, jet ski. Vamos ficar aqui um pouquinho. Não vai dar nada não. Não vai dar nada não. Só que o profeta do Senhor falou com Samuel. Falou, vai lá e fala com Saul que ele está fazendo errado. Porque ele guardou e ainda poupou a vida do rei. Que Deus tinha falado para ele assim, não poupe. Ou seja, ele estava fazendo, achando que estava obedecendo a Deus. Ou seja, uma obediência, uma meia obediência. Mas ele estava desobedecendo a Deus por inteiro. E aí continua. Diz assim, e quando Samuel disse, encontrou, eu segui. E aí Samuel no versículo 14 assim, ó. Porém Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço dos meus próprios ouvidos? Que mugido de bois que estou ouvindo? Aí olha só o que ele fez. Respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Aí Samuel falou para ele, você está de brincadeira comigo, né, irmão? Sabe o que ele disse? Fica quieto, cara. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Aí ele falou assim, então me fala. Já que Deus te falou, então ele estava desafiando ainda, né? E ele ainda coloca a culpa no soldado. Ou seja, às vezes nós desobedecemos e colocamos a culpa no outro. Mas é sempre o outro. Sabe por quê, Jesus? Eu não fiz porque o fulano estava assim. Eu não fiz porque isso. Eu fiz porque aquilo. Quando ele não assumiu a responsabilidade de falar assim, beleza, eu desobedeci. Mais pra frente ele fala, mas ele já tinha falado besteira, o profeta. E aí o profeta fala para ele, então é isso. Então eu vou te dizer. E aí no versículo 17 ele diz assim, ó, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. Talvez Saul desprezava aquilo que o Senhor tinha entregado na mão dele. Talvez você não desprezou, você não está desprezando, ou seja, pequeno aos seus olhos aquilo que você é. Você entende a responsabilidade que nós temos? E às vezes a gente olha como pequeno. Mas Deus te entregou, então cuide. Cuide como uma pedra preciosa. Sabe quando a gente pega um carro emprestado? A gente cuida com o maior amor e carinho, não é? Os buraquinhos ali e tal. Não vai, meu Deus, procura um estacionamento, um lugar mais bonitinho. Por quê? Porque é emprestado. Porque você vai ter que devolver ao dono. E sabe aquilo que Deus te deu? Aquilo que Deus te deu é emprestado, não é seu. Você vai ter que prestar conta a Ele. Porque vai chegar no último dia e Ele vai falar assim, e aí? Aí você fala, sabe o que é? O soldado lá levou. Mas foi até... É bom. Sabe o que é, Jesus? Eu trouxe aqui. E aí o Senhor, continuando, o Senhor ungiu você como rei sobre Israel e enviou você numa missão e ordenou, vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra ele até que os tenha eliminado. E aí Samuel pergunta, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos que o Senhor reprova? Por que nós desobedecemos ao Senhor? Por que nós nos despojamos dentro daquilo que o Senhor fala que não é? E a gente fala que não, mas... Só um detalhezinho, Jesus. Aí no versículo 20 assim, ele diz, mas Saul disse, eu obedeci, Senhor, cumpri a missão que o Senhor designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Ou seja, ele trouxe o rei, não era para trazer, cara. Eu falei para você deixar tudo lá e fazer, e Jesus está dizendo para você, entrega tudo, e você está querendo trazer ainda algumas coisinhas. E a gente quer trazer algumas coisinhas quando ele fala, cara, entrega tudo lá. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás.
Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou. Deixa o seu passado lá na cruz. Deixe suas dores lá na cruz. Deixe as suas frustrações lá na cruz. Porque Ele tem uma nova vida, Ele tem um novo ser, Ele tem algo sobre você. E aí ele disse: eu trouxe ele aqui. E aí ele pôs de novo a culpa nos soldados. Mas os soldados então trouxeram os bois, as ovelhas, o melhor que estava ali, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, olha só, meu Deus, a fim de sacrificarem ao Senhor Deus em Gilgal. Aí Deus fala para ele assim: acaso tenho eu tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto os que se obedeçam à sua palavra? Eles pegaram um lote de iPhone, um lote de não sei o que. Jesus, vai ser oferta. Vou dar oferta lá na igreja, lá na congregação, que vai ser bênção. Eu peguei um dinheiro com a agiota e eu vou dar oferta, Jesus. Aí você quer que Deus te abençoe. Mas sabe o que é? Eu enganei um aqui. Mas Senhor, eu estou dando minha oferta. Isso é muito sério. Porque o que vem da mão de Deus é santo e consagrado. Porque a Bíblia diz que nós comeremos do suor do nosso rosto. Talvez seja uma palavra meio dura, talvez seja uma palavra meio... mas é o que o Senhor está nos dizendo. Sabe por quê? Porque lá ele diz assim, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Aí no versículo, olha só: pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, hoje ele o rejeitou como rei. Quando nós desobedecemos ao Senhor, e aqui a tradução dessa palavra de rejeição, que Jesus rejeitou, que Deus se arrependeu, ou seja, Deus se entristeceu. Deus olhou para aquela situação e falou: meu Deus. Deus se entristeceu porque ele não obedeceu. E ainda ele quis trazer essa oferta e falar assim: não, está aqui Jesus, está aqui Senhor, uma oferta. E eu falei: eu não falei para você fazer isso, eu não falei para você trazer, eu não falei para você executar, eu não falei para você trazer isso. Porque a obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor do que essa gordura, do que você está. Obedecer a Deus é muito melhor do que às vezes a gente vir com toda a nossa capa e Senhor, eu canto, eu prego, eu faço, eu aconteço, mas não obedece. E aí Jesus não recebe nada. E aí chega lá no último dia, ele vai falar assim: para trás de mim que não vos... Quando ele diz para você: vem, só entrega o seu coração, obedece. Senhor, mas eu desobedeci. Senhor, mas é tal. E aí ele diz assim, no versículo 24: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me desse, tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel contudo disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Ele pôs a culpa em alguém, não reconheceu o seu erro. E sabe com o que ele estava preocupado? Com ele, com o que iam falar dele, com o reino dele. Estava preocupado com o reino. Mas sabe o que é? Aí depois, alguns versículos para baixo, diz assim: não fala com o povo não, sabe o que é? Vai ficar complicado. Às vezes a gente erra e põe a culpa no outro e fala assim: e a gente fica preocupado com o nosso, quando nós deveríamos voltarmos a Deus e falar: Jesus, me perdoa,
Senhor, eu pequei, eu errei. E aí nós vemos a diferença de alguém que pecou e se arrependeu e foi chamado um homem segundo o coração de... Quando Saul, Deus o rejeitou, Deus levantou Davi. Deus sabia que ele ia pecar, sabia. Deus sabia que ele... Sabia. Mas a diferença é que Davi falou assim, ó, Senhor, tá, eu pequei, beleza, mas ó, me tira tudo. Cara, pode ir tudo, eu não quero nada. Eu só não quero que a tua presença saia de mim. Eu só não quero que o Senhor se afaste de mim, Senhor. Eu só quero a ti, Jesus. Eu não quero mais nada, Senhor, pode levar tudo. Eu não quero nada, pode levar tudo. Isso é um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque é um coração arrependido, um coração contrito, um coração que se dobra. Mas é um coração que vai andar em retidão diante do Senhor, que vai procurar andar debaixo dessa retidão do Senhor. Não sejamos como Saul, que a gente coloca a culpa nos outros, mas a gente reconhece diante do Senhor, Senhor, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou mau, eu sei que eu sou prostituto, eu sei que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou mentiroso, que eu engano, que eu faço. Mas Jesus, tira tudo isso de mim, Senhor, mas não afaste a tua presença. Eu não quero mais viver essa vida. Talvez é uma oração que nós precisamos fazer, Senhor, eu sou ruim, eu sou mau, mas Senhor, afasta isso de mim, Jesus, porque eu quero viver a tua bondade, eu quero viver o teu renovar, eu quero ver o teu Espírito Santo, eu quero viver o caminho novo que o Senhor tem para mim. Eu não quero me afastar de ti, Jesus. Sabe que é tão sério isso. Sabe por quê? Porque lá em 2 Tessalonicenses 1:8 diz que haverá castigo ao quem não obedecer ao Evangelho. Isso é a palavra de Deus. Diz assim, ó: e no meio das chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:8. Você pode pôr aqui. E Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos obedecer? Vamos obedecer? Vamos nos submeter a Deus? Vamos ouvir a voz dele e falar assim: tá bom, Jesus. Ah, pastor, mas hoje nós estamos num período da graça. A gente está num período muito leve, muito tranquilo. Será? Sabe por quê? Porque a graça, ela não nos isenta da obediência, mas ela nos apodera para obedecer a Deus. O graça não é cartão para você ficar pecando, não. Graça é para nós engrandecermos a Jesus e falar: Jesus, por essa graça eu vou te obedecer, Jesus. Por essa graça eu vou me submeter, eu vou me arrepender e seguir os teus caminhos. Não é um passaporte para ele, pegar, aconteceu lá, vamos lá, vamos, é a graça de Cristo. Até tirou o versículo. Ajuda nós aí. Aos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas até então, o pastor está dizendo uma palavra de medo. Agora, meu Deus do céu, agora eu vou morrer. Mas há os benefícios daqueles que obedecem a Cristo. Há benefícios para aqueles que andam debaixo da palavra de Jesus. A obediência de Deus nos deixa prudentes e fortes. Lá em Mateus 7:24 diz assim, ó: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como o homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Ou seja, quando nós obedecemos ao Senhor, nós vamos nos aprofundando nele, e nada do que virá vai nos abalar, porque a nossa fé está firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, e não terá variação. Por quê? Porque nós estamos firmados. Glória a Deus. Se é para Jesus.
Glória a Deus. A obediência nos torna diferente no agir e no ser. Tem uma promessa então para aquele que obedece a Deus, como nós lemos no começo: se vocês forem humildes e me obedecerem, vocês comerão as coisas boas que a terra produz, ou seja, comerão o melhor dessa terra. Se vocês forem humildes e estiverem dispostos a obedecer. Só obedece quem é humilde. Quem é orgulhoso não vai obedecer. E sabe que Deus rejeita um coração orgulhoso. Os orgulhosos não herdarão o reino de Deus. Os orgulhosos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, é aquele que não obedece a Deus. Eu sou mais eu sei tudo e eu faço tudo do meu jeito, do jeito que eu quero. Orgulhoso. Quando Deus fala para você, os humildes, se vocês forem humildes, Deus dá graça aos humildes e abate a quem é orgulhoso, os soberbos. A obediência traz bênção para as nossas vidas. E olha só, lá em Deuteronômio 11, versículo 13 ao 14, assim ó: se portanto vocês obedecerem às leis que eu estou lhe dando hoje, e se amarem ao Senhor de todo o coração, nosso Deus, e servirem ao Senhor com toda a sua alma. E aí o versículo 14: então Ele dará as chuvas no tempo certo, tanto as chuvas de outono quanto as da primavera. Assim haverá boas colheitas de cereais, de uvas e azeitonas, e haverá pastos para o gado, e vocês terão toda a comida que precisarem, se vocês obedecerem e amar ao Senhor, como eu estou te dizendo. Então a obediência é a maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor. Quem tem os mandamentos do Senhor e obedece, esse ama, e aquele que ama, ele vai ser amado pelo Pai, e ele também vai o amar e vai se revelar a ele, lá em João 14, versículo 21. A gente canta, né? E se alguém me amar, será amado pelo meu Pai. Pegamos o Jefinho de calça curta ali. Amém. Não precisa não, irmão. Se nós o amarmos, ou seja, nós temos a atitude de obedecer a Ele, Ele também vai nos amar. Se nós obedecermos a Jesus, Ele vai assim nos abençoar. Eu também o amarei e me revelarei a Ele. Vamos cantar aquela. Qual a beleza? Então qual é a nossa prova de amor e consagração ao Senhor? João afirma nesse texto que a obediência é um sinal que realmente amamos a Deus, que conhecemos e andamos nessa verdade de Jesus Cristo. E para nós fazermos isso, nós precisamos nos negar, porque ele diz assim ó, em Lucas 9, 23: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos então conhecer os mandamentos de Deus. É impossível nós sermos obedientes se não soubermos o que e como devemos obedecer. Por isso a importância de nós lermos e conhecermos a palavra de Cristo Jesus. A gente sempre fala aqui ó, leia, estude a palavra, busque dele. Sabe por quê? Porque você vai conhecer, e a partir desse conhecimento você vai obedecer a palavra de Deus. Busque o poder de Deus, busque com força. As coisas serão impossíveis, mas quando a gente busca o Senhor, elas vão se tornando possíveis, porque o poder do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter a atitude. Obedecer a Deus é amar, e amar é obedecer ao Senhor. Então não adianta nós só amarmos de palavras se nós não tivermos a atitude. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Cristo Jesus. Sejam praticantes dessa palavra. Obedeça ao chamado, porque o chamado não é nosso, é dele. Nós apenas cuidamos dele, cuidamos daquilo que o Senhor nos dá. Eu já estou encerrando.
Então o que alegra o coração do Senhor é quando nós escolhemos então obedecer a Deus, resistimos à tentação. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos, quando nós obedecemos, porque o sacrifício Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário, então só nos resta obedecer a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Lá em Filipenses 2, versículo 8 diz assim: Ele foi humilde e obedeceu até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas dos céus, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Cristo, Ele obedeceu até a morte e a morte de cruz. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta. Se vocês forem humildes, se vocês estiverem dispostos, comereis o melhor desta terra. Então ainda o que falta na nossa vida para nós comermos o melhor dessa terra, para nós ainda desfrutarmos aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, o que falta nós entregarmos diante do Senhor, para que assim nós possamos comer esse melhor. Sabe aquilo que talvez ainda esteja travando a sua vida, como nós começamos aqui, e Deus hoje está nos direcionando ainda, o que tem travado a sua vida, o que ainda você não obedeceu a Deus, para que Ele transforme a sua vida por completo. Hoje Deus quer te transformar aqui em nome de Jesus. Quantos creem isso? Em nome de Jesus, amém? Deus quer hoje transformar a sua vida. Deus hoje quer transformar o seu coração. Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus.